Vini, vou abrir com você, hein? Direto aí no noticiário que me chamou a atenção, além, óbvio, nas manchetes dessa questão do suicídio entre os jovens, que a gente vai discutir no decorrer desse Morning Show que está começando, mas foi a história da saída do Juninho Pernambucano, da Sport TV e da Globo. Eu li alguma coisa a respeito, acompanhei aí um pouco do que aconteceu, da crítica dele aos chamados setoristas, mas passa limpo essa história pra gente. O clima ficou realmente insustentável depois dessa situação que aconteceu no programa Seleção Sport TV. O Juninho Pernambucano desempenhava ali dentro do Sport TV e na Globo também o papel de um comentarista que realmente provocava ali um debate, provocava uma polêmica, né, fazia um comentário fora ali do senso comum. Particularmente eu gostava bastante aí da atuação do Juninho como comentarista, até que ele bateu ali no chamado teto de vidro, que foi aí a crítica aos setoristas, né? Que cobrem aí o futebol brasileiro, que cobrem os clubes né? De futebol. Né? São específicos dos clubes, exatamente. Né? E aí acaba mexendo ali um pouco, né, com a própria empresa, com a própria marca, que também tem, né, tanto a Globo como a Sport TV, os seus setoristas. Então, até na ocasião, ele falava de um caso específico, que eram os torcedores, os jogadores do Flamengo, que teriam, segundo um setorista do portal UOL, pedido para trocar de ônibus, porque o ônibus do clube quicava muito. E o Juninho falou, isso daí é uma mentira, os jogadores estão pedindo para trocar o ônibus, porque no ônibus tem o emblema do clube, e agora os jogadores estão com medo, porque o ônibus acaba levando pedrada, né? Acaba sendo alvo de violência. E aí ele acabou até depois generalizando um pouco, falando assim, então eu quero dizer aqui que os setoristas hoje, eles são muito piores do que eram antigamente. Eles criam essas situações. Eu sei que eles ganham mal, mas aí vai do caráter de cada um. Você tem que tentar fazer o seu melhor para poder subir na carreira. Enfim, fez essa crítica aí aos setoristas. Também relembrou uma situação dele quando ele jogava no Vasco, no jogo aqui do Corinthians, que também o mesmo setorista do UOL falou que ele não queria voltar com a equipe para o Rio de Janeiro, porque ele não queria voltar de ônibus. Então, era o mesmo? Era o mesmo. E aí, então ele acabou citando, né? Não falou o nome, mas acabou falando que era do UOL. Mas aí depois, durante essa crítica dele, ele acabou generalizando um pouco, o que incomodou a direção do Sport TV, que se viu na obrigação ali de fazer uma nota, né? Comunicado na sequência. Um comunicado, né? Logo na sequência, que o André Rizek leu, e a gente vai poder ouvir agora esse momento, e depois o Juninho também se explicou. Vamos ouvir. É uma nota oficial redigida pela direção, que eu leio aqui no meu celular. A opinião dos comentaristas aqui neste programa e em qualquer programa do Sport TV é sagrada e será sempre respeitada, mas não reflete necessariamente a opinião do Sport TV. Hoje, mais cedo, aqui no Seleção, Juninho criticou severamente os repórteres que cobrem o dia a dia dos clubes, que são chamados de setoristas no jargão jornalístico. O Sport TV não concorda com a opinião nem com a generalização. Há bons e maus profissionais em todas as categorias. Temos mais de 30 setoristas trabalhando hoje no Grupo Globo, e eles recebem aqui nossa confiança e solidariedade. Muitas vezes são eles que mais sofrem com desequilíbrio e eventual violência dos torcedores, entre aspas, exatamente o alvo inicial da crítica do Juninho. Isso não quer dizer que Juninho não tenha direito à sua opinião, que é e continuará sendo livre, mas é importante fazer este registro, nota feita pela direção de jornalismo, e eu transmito aqui no ar para vocês. E eu completo só que nunca é generalizado, porque ninguém é assim, ou é bom ou é mal todo mundo. Então, para explicar, para dar opinião, eu ter cada vez ter que dizer, vou falar dos jogadores. Claro que não é generalizado, mas é a minha opinião e não retiro, porque eu fui perseguido por setoristas quando voltei com 36 anos. Então, eu vivi isso. Eu vi de perto isso. Então, eu tenho base para falar. Eu acho que ele foi correto, até porque o Juninho, assim como tantos outros comentaristas que foram jogadores de futebol, eles trazem esse lado também, do jogador, do que viveu, né? E eles têm contatos também com outros jogadores e podem dizer também ali o que tá acontecendo. Eu achei desnecessária a reprimenda aí da Sport TV, ainda mais no ar, criou um clima ali. E logo em cima, né, na hora. Logo em cima, na sequência, você vê que o Rizek também ficou um pouco constrangido ali de ler
de ler essa nota. Depois eles poderiam ter soltado alguma coisa na internet, numa conta de uma rede social ali da empresa. Achei que não foi legal com o Juninho Pernambucano. E obviamente que depois disso o clima ficou insustentável, né? Até mesmo para o Juninho, né? Que se vê um pouco ali até censurado nas opiniões que quer dizer. E da Sport TV também, que se Mas isso é um sentimento gerado a partir do que aconteceu, né? Do comunicado, né? Porque Exato. o comunicado reafirmou que a liberdade da opinião está preservada ali nos comentaristas, né? Mas veio expor uma visão tempo, né, editorial do grupo, enfim, com relação àquele assunto. E que não acontece a todo momento, né? Você não vê outros comentaristas sofrendo o mesmo que o Juninho Pernambucano sofreu. É que ele acabou mexendo com a classe. Aí quando você mexe com a classe, tem corporativismo a direção aí que acaba adotando aí o corporativismo. É uma coisa meio corporativista, isso, o que vocês acharam? Sim, existe pool, né? Por exemplo, quem cobre Polícia Federal tem o chamado police, o pool da Polícia Federal. E quem cobre pool e é setorista, nunca um fura o outro, volta todo mundo para a redação com a mesma informação. E às vezes as pessoas se perpetuam há anos, sobrevivem lado a lado, sem um causar problema com o outro, mas trazem o mesmo tipo de informação. Nos jornais norte-americanos, sobretudo no Washington Post e no New York Times, é feito um rodízio. O editor vira repórter, às vezes passados 6 meses, 1 ano, e o repórter vira editor, para você tirar o vício de ter setoristas que cobrem o mesmo clube. Há muitos anos agora. O jornalismo é tão corporativista que toda crítica que vem ao jornalismo precisa vir de pessoas que não fazem parte do jornalismo. Sempre foi assim. Precisou ser um não jornalista para botar o dedo na ferida e falar o rei está nu. Porque se depender do jornalismo, a imprensa ela é muito dodói quando se trata dela falar dela mesma. Prova é que todas as pessoas que ocuparam cargos de ombudsman, que depois que deixaram o cargo, eram odiadas pelo resto da redação, porque falavam, foi esse cara que apontou os meus defeitos. A imprensa não é nada democrática quando se trata de falar dela mesma. E de fazer uma autocrítica, né, Tonholi? Tá faltando isso também, tá faltando um pouco, não tá acima do bem e do mal não, gente, pelo amor de Deus. Não, óbvio que não, mas eu não acho que tenha sido corporativista isso. Eu acho que a Globo tomou essa decisão, o Sport TV é Globo, é tudo farinha no mesmo saco, sai tudo do mesmo bolso, vai tudo do mesmo bolso, tomou essa decisão porque o Juninho Pernambucano tocou num ponto que eu acho que foi o principal. Ele falou da baixa qualidade, e eu concordo com ele, dos repórteres de hoje, dos setoristas, não só de esporte, de todos os âmbitos, porque paga-se muito mal. E aí a Globo falou, velho, você é louco, você vai escancarar isso? As pessoas têm impressão, eu já trabalhei lá dentro também, e todo mundo fala, pô, você trabalha lá, você é rico, Os caras ganham muito menos do que as pessoas imaginam, mas é muito menos mesmo. E é uma situação que me incomoda e muito, porque eu também vejo essa bunda molice de repórter hoje em dia. Por exemplo, agora o incêndio do edifício Wilton Paz de Almeida, eu tava lá todos os dias, só deixei de ir lá ontem. Hoje provavelmente também não vou, porque agora o Thiago Muniz tá lá, mas enfim. E eu vejo as perguntas que a galera faz para as autoridades, eu falo, mas não é possível que tá se perguntando isso. Não é possível, você tem uma autoridade que é responsável por um desastre, cai um prédio de 25 andares, e aí vem o cara e pergunta assim, qual que era o nome das famílias? Sim. Você fala, isso aí você pergunta para outro cara, não é pra autoridade, beleza. E o Juninho Pernambucano tocou nesse ponto, ele virou e falou, olha, os caras de hoje eu até entendo, ganham mal e tal, mas não tem que ser na raça, tem que ir na raça. Até aí, ele tocou num ponto que você mostra que a corporação abre mão, porque o sujeito que paga sabe que tá pagando pouco. Ele, até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, ele sabia que ele pagava muito mais e que ele foi cortando o salário. Então ele tá mexendo numa ferida corporativista. Por quê? A partir do momento que você assume, eu vou pagar pouco, vai cair a qualidade, eu sei disso, mas tudo bem, só não expõe isso, não escancara isso, porque você vai comprometer minha credibilidade. Juninho Pernambucano tocou no ponto central do assunto, da questão, e aí tomou essa represália. Só pra fechar, Edgar assume agora o lugar dele de comentarista na Copa do Mundo, porque estava previsto aí a atuação dele na Rede Globo, nos comentários, na Sport TV também. Agora, Roger Flores, que também já é da casa, apresenta ali alguns programas na Sport TV. Felizmente, o nível cai bastante.